passou aqui. Jesus ele sofreu mais dor física do que qualquer ser humano jamais sofreu, pois em nenhuma passagem da Bíblia faz tal alegação, né? Mas ainda que não podemos esquecer que a morte por crucificação é uma das formas mais horríveis de execução que o homem já inventou. Muitos leitores dos evangelhos do mundo antigo devem ter testemunhado crucificações e, por conseguinte, ter formado imagens mentais dolorosas, realísticas ao ler estas palavras simples, então o crucificaram. O criminoso crucificado era essencialmente forçado a infligir sobre si mesmo uma morte bem lenta por sufocação. Quando os braços do criminoso eram estendidos e fixados por pregos na cruz, ele tinha de sustentar a maior parte do peso do corpo com os braços. A caixa torácica era forçada para cima e para fora, tornando difícil o ato de expirar a fim de inspirar o ar fresco. Mas quando a ânsia da vítima por oxigênio se tornava insuportável, ela tinha de pressionar a si mesma para cima com os pés, dando dessa forma um apoio mais natural para o peso do corpo, tirando dos braços parte do peso e permitindo que a caixa torácica se contraísse de modo mais normal. Ao forçar dessa forma o corpo para cima, o criminoso podia deter a sufocação, mas isso era extremamente doloroso, pois exigia que colocasse o peso do corpo sobre os pregos que prendiam os pés e que flexionasse os cotovelos e os pressionasse para cima sobre os pregos cravados nos pulsos. As costas do criminoso, rasgadas repetidas vezes por chicoteamento anterior à execução, era esfregada contra a cruz de madeira a cada respiração. Assim, Sêneca, primeiro século, ele falou de um homem crucificado sorvendo o fôlego da vida em meio à longa e lenta agonia. Aí tem lá a Epístola 101 para Lucílio, na seção 14, tá? Aí tem justamente essas questões sobre a crucificação. Um médico escrevendo no Journal of the American Medical Association, em 1986, explicou a dor que teria sido experimentada na morte por crucificação. A inspiração adequada exigia que o corpo fosse suspenso, pressionando sobre os pés e flexionando os cotovelos. Entretanto, essa manobra colocaria todo o peso do corpo sobre os tarsais e produziria dor ardente. Além disso, a flexão dos cotovelos causaria a rotação dos pulsos ao redor dos pregos de ferro e causaria dor lancinante ao longo dos nervos medianos afetados. Câimbras nos músculos e parentesias dos braços estendidos e suspensos aumentavam o desconforto. Como resultado, cada esforço respiratório se tornava agonizante e extenuante e levava, por fim, à asfixia. Então, essa aí, no caso, é justamente a opinião de alguns sobre essa questão da crucificação, tá? Aí existe aqui um guia médico para a crucificação de Jesus, ou seja, ilustrado aqui pelo Mayo Clinic. Aí tem aí as fotos para vocês verem, que ou seja, a surra. A vítima é despida e presa a uma viga. Os cascos de metal e ossos são atados em chicotes com couro. Os romanos não são limitados a 40 chibatadas, assim como os judeus. Então tinha essa questão também. Os judeus tinham 40 chibatadas, os romanos não tinham esse limite, então poderia ir para bem mais. A dor e a perda de sangue dão lugar ao choque, então a pessoa ficava em choque. Aí, segundo aqui, a caminhada do homem morto, que a vítima carrega a cruz para o local de execução. A cruz ela está presa à viga vertical, O assento prolonga a tortura, facilitando a respiração, No caso, é o pequeno ali assento que se chama, que é essa pequena parte que eu estou passando o mouse para vocês verem. O pregar dos pregos de ferro prende os pulsos e os pés da cruz. Os pregos não passam pelas principais artérias e ossos. Vinho com mirra analgésica ou de olíbano é oferecido a Jesus e ele é recusado. Ou seja, a posição do peso do corpo força a vítima a se elevar para expirar, justamente aqui essas posições ao lado direito aqui, tá? Quebrar as pernas acelera a morte, forçando os braços a fazer todo o trabalho, puxando a vítima até expirar. Então, ou seja, Jesus ele morre antes que seja necessário quebrar as suas pernas. Ou seja, o quinto passo, que é furado. Soldados confirmam a morte ao apunhalar o coração. Nessa hora, o choque começa a separar o sangue em dois elementos básicos, grupos de células e um soro de cor âmbar, que é parecido com água, A água sai do peito de Jesus, soro de dentro e em volta do coração. Passível causa da morte, uma combinação de choque, cansaço, asfixia e insuficiência cardíaca, tá? Então isso aqui é uma imagem do Mayo Clinic, tá?
ou seja, ilustrado por Mayo Clinic. Então, ou seja, isso aqui está no Journal of the American Medical Association, tá? Então é a mesma descrição, ou seja, essa descrição aqui, ó, para vocês verem aqui, tá? Então aqui tem justamente essas imagens para vocês verem como que as referências também de onde eu extraí está aí. Então, ou seja,